As 4 principais cidades do estado, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, são responsáveis por 40% da população do estado do Espírito Santo. Por que esse resultado é importante? Primeiro, explica para mim porque eu tenho uma concentração tão forte da riqueza na região litorânea. É porque eu tenho mais gente trabalhando, mais gente produzindo nessa área. Segundo, chama atenção para problemas urbanos graves, problema do tráfego, o problema de congestionamentos, o problema de poluição e criminalidade vão ser maiores nesses 4 municípios. Obviamente porque você tem mais pessoas disputando os mesmos recursos. É muito importante a gente tentar entender por que você tem algumas cidades que estão muito inchadas e outras que estão muito vazias. Mais do que isso, pensarmos em maneiras de gerar incentivos de modo que as pessoas saiam dessas áreas muito inchadas e vão para as áreas que estão relativamente vazias. Isso que você menciona a respeito de hierarquia urbana, antigamente, inclusive, essas constatações dos efeitos, digamos, os efeitos degradantes do mero crescimento do inchaço, a gente chamava de deseconomias de escala. Perfeito. E você está tocando num ponto muito importante. Hoje em dia os economistas se perguntam o que é uma cidade. E, tecnicamente falando, uma cidade é simplesmente uma aglomeração densa de pessoas e firmas, pessoas e empresas. Por que as pessoas são atraídas pelas cidades? Porque as cidades têm uma série de vantagens. Tem serviços melhores, quanto maior a cidade, melhor a qualidade dos serviços urbanos que você vai ter acesso, e é um grande sistema, um sistema muito eficiente de informação. Você tem acesso às melhores oportunidades econômicas em termos de emprego, em termos de empreendimento. Por exemplo, alguns autores do início da década de 90, o Richard Nesbitt e o Alvin Toffler, são alguns autores de best-seller internacional. Terceira Onda, O Choque do Futuro. Perfeito. O que esses autores falaram ainda no início da década de 90? Eles falaram, olha, com o desenvolvimento da tecnologia de informação, principalmente com o advento da internet, a cidade fica obsoleta. Ou seja, as pessoas não vão mais precisar morar em cidades porque a comunicação vai ser muito facilitada pela internet. Passaram os anos. Esses autores, apesar de sua reputação, eles estavam errados, porque as cidades continuam existindo. E por que as cidades continuam existindo? Porque nada substitui a interação pessoal. Gente gosta de gente. Gente precisa de gente. Na verdade, apesar de todos os avanços, todas as vantagens que a internet traz para a vida, e eu não quero negar isso de modo algum, ainda assim é uma relação de complementariedade entre pessoas e tecnologia de informação. Então as cidades, é natural que elas cresçam. O problema é quando é que esse crescimento deixa de ser bom, quando é que esse crescimento deixa de ser ótimo e surgem as deseconomias de escala. O desafio para os economistas, o desafio para o governo é identificar quando uma cidade tem um tamanho ótimo, um tamanho ideal, e quando essas deseconomias de escala começam a atrapalhar o desenvolvimento e prejudicar a qualidade de vida de seus habitantes. Isso aí. Matheus, muito grato pela sua presença, espero em outra oportunidade de estar trocando ideia, porque essa pauta do tamanho ótimo da cidade tem inspirado algumas conversas aqui. Ontem mesmo estivemos com o urbanista conversando com o professor de urbanismo a respeito disso, um conceito maravilhoso do arquiteto chamado James Jacob, que é a guru aí, principalmente do pessoal da arquitetura e de urbanismo, né? Sim. E essa questão de discutir a cidade, até que ponto? Há como limitar? Não se trata de tolher o direito de ir e vir, mas há como definir quanto que a cidade atinge o seu estado ótimo, que a partir daí ela é contraproducente, digamos assim, né? Sim, o tema é fascinante e eu agradeço a oportunidade de vir ao programa. Eu que agradeço a sua presença aqui, tá bom, Matheus? Muito obrigado. Em 9 minutos nós contamos com a presença do coordenador de estudos econômicos do Instituto Jones Santos Neves, Matheus Albergaria de Magalhães. Até já.